Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Condinheiro e a BMC News, para trazer para vocês principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, por um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo insights, provocações, reflexões sobre sua carteira de investimento, no bate-papo com gestores, participantes de mercado, empreendedores, né? Quem está puxando as próximas ideias de negócio, quem está na fila para o próximo IPO, se você, por outro lado, é um empreendedor, como tocar o seu negócio, quais são os desafios que você pode aprender com os nossos outros aqui participantes. E hoje nós vamos misturar um pouco de todos esses conteúdos. Vamos falar com a Meg Coutinho, vamos falar um pouquinho com a fundadora da MC. Nós vamos falar sobre carteiras de investimento, sobre o próprio processo de consultoria de investimentos, mas naturalmente aproveitar para olhar o cenário macro atual, para onde as coisas estão indo e como o seu portfólio, sua carteira de investimentos pode refletir e se aproveitar desse momento. Meg, prazer recebê-la aqui mais uma vez, Você com o Dinheiro de Hoje. O prazer é meu. Primeiro eu agradeço por participar desse programa, pela segunda vez, inclusive. Eu falo que pela segunda vez estou aqui participando do programa e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu sou fundadora da MC Finanças, então quando nós decidimos iniciar esse processo de consultoria aqui no Brasil, que na verdade, desde o início, quando começamos, sempre imaginei que seria um processo um pouco complicado, porque no Brasil o modelo fee-based não é bem visto pelos investidores, eles estão acostumados com o modelo commission-based, e a gente vem tentando mudar isso aos poucos. Tem uma... as finanças comportamentais versam muito sobre alguns atritos, da mesma forma que em física a gente vê que atrito estático é maior que o dinâmico. Ter algo em que você não tenha o desembolso tem um atrito muito maior do zero a alguma coisa do que o linear de 0,1 para 0,2 para 0,3, depois você vai para o modelo fee-based, né? Isso é comum a toda a heurística, a forma que a gente toma a decisão, mas aqui no Brasil a gente é particularmente sensível a isso, né? E isso reflete em vários modelos de negócio, inclusive. Exatamente. Hoje, aqui na MC Finanças, a gente atende um público nichado, um público diferenciado por conta muito da especialidade que nós procuramos estruturar carteiras. E quando nós olhamos para a população brasileira como um todo, nós identificamos que a grande parte das pessoas acabam gastando tudo que ganham. Então, quando uma parte pequena das pessoas que acabam investindo, eles procuram por assessores que, na verdade, eles acreditam ser atendidos de graça, que eles não enxergam ali a parte comissionada dos produtos. Então, para eles é uma forma mais eficaz ou facilitada de acabar investindo o próprio capital. E hoje a consultoria ela vem mudando isso aos poucos porque ela traz um benefício maior para o cliente e a gente está tentando mudar isso dentro do próprio país. Acho que um ponto que é importante trazer aqui para provocar também é que a gestão do seu patrimônio, selecionar ativos e tomar especificamente a decisão de qual botão apertar na hora de comprar um produto, é a menor parte do processo, né? Pensar a sua carteira de investimento, sua poupança ao longo da vida está muito mais relacionado com como esse dinheiro vai te atender. Então, quanto eu preciso para me aposentar, qual o meu perfil de risco, quais coisas eu gosto e gostaria de ter na minha carteira, de participar daquele ciclo de investimentos. E muito menos se você vai comprar Itaú ou Bradesco. E as pessoas têm no imaginário que o controle do seu investimento está em selecionar ativo A ou ativo B, né? Isso é um outro ponto que a gente tem que pensar a educação do investidor como um todo. Investimento é pensar o dinheiro para atender às suas necessidades, o seu perfil,
as suas demandas, o marginal que você vai ter de rentabilidade por escolha de produto deveria ser 5% do tempo no máximo. Exatamente. Hoje aqui na consultoria, o que nós enxergamos muito quando nós estruturamos as carteiras é que a grande parte dos investidores que acabam nos procurando, eles estão com carteiras montadas de forma arbitrária, porque eles montam essas carteiras, seja ele ou o próprio assessor, sem entender o que está ali dentro. Então, os ativos eles ficam perdidos e dessa forma eles não conseguem o retorno que eles esperam. Então, quando a gente monta uma carteira estruturada, a gente está procurando ali montar uma carteira com uma tese de investimento, com um fundamento em si, e aí sim a gente consegue buscar um retorno no médio e longo prazo. É por isso que eu falo, hoje aqui dentro a gente está buscando atender clientes com um público mais nichado por conta da qualidade que nós entregamos no nosso atendimento e por tudo que está por trás da nossa atuação. E aí entra um pouco da situação econômica do país, né? A gente sempre pontua que quando você tem uma carteira bem estruturada, com ativos que ali dentro eles estão descorrelacionados, porque quando um está subindo, o outro está caindo, então isso acaba favorecendo o portfólio como um todo, eles não estão tão preocupados assim, porque eles sabem que eles têm um portfólio robusto e ali dentro eles têm uma pessoa acompanhando e rebalanceando essa carteira quando necessário. Então, eu falo que os nossos clientes, eles estão confortáveis com a nossa atuação e eu fico muito feliz por isso. Você trouxe um ponto sobre o momento de país. Queria puxar essa discussão também, que no final do ano passado, isso eu converso com vários convidados aqui, e é legal pegar a percepção de cada um, dos gestores que estão fazendo gestão de fundo macro, por exemplo, de gestores que estão em renda fixa, mas queria também aproveitar a sua visão como consultora pela proximidade com os clientes, de como foi a percepção e os ajustes na carteira oriundos desse movimento. Né? Que ano passado a gente tinha uma perspectiva de queda de taxa de juros que não era nem uma perspectiva, era dada por certa. A discussão que a gente tinha é se a taxa terminal no ano seria em 9, 9,5, 8,5, né? E o que a gente está tendo hoje é igualmente quase certo o aumento, né? E a gente não abaixou dos 2 dígitos em nenhum momento no ano, e grandes chances de aumentar essa taxa de juros até o fim do ano ainda. E com todo esse ciclo que a gente via, por exemplo, no começo do ano, a gente via, e aí de novo a gente bate no ponto de o pessoal se preocupar mais com o produto do que com o planejamento do investimento. Você via propagandas assim aos montes, falando, olha, a taxa de juros vai cair, então compre aqui pré para preservar seu atual patamar de taxa de juros. Um monte de gente comprando pré com risco corporativo. O pessoal vai embora ali na festa da propaganda do Instagram. E o que acontece? Quando a curva não se comprovou, e aí os juros ficaram... Aí tem várias questões, os juros americanos não caíram, e a gente pode puxar depois por que não caíram também. Foi uma questão de leitura estrutural que depois se mostrou, inclusive, correto o motivo de não terem diminuído a taxa de juros dos Estados Unidos, mas o fato é que a gente ficou com taxas de juros mais altas aqui, né? E quem comprou pré sofreu. Ele pode não saber que sofreu ainda, mas sofreu. O pessoal, no começo do ano, falou, olha, NTNB longa, IPCA mais 5,5, vou comprar, porque quando cair, né, eu vou lá e ganho um monte de dinheiro. Aí o que aconteceu? Foi para IPCA mais 6,5 e aí quem precisou sacar, né, levou uma pancada. Como foi a conversa com os clientes durante esses ciclos, né, e o que o investidor tem que ter de atenção para não tentar ser, digamos, esperto demais e ser pego no contrapé? Certo. O que eu sempre falo, né? Hoje a gente está num mundo em que as informações vêm de todos os lados.
Então, a gente tem que tomar cuidado, entender o que é o sinal e o que é ruído. Porque quando a gente se depara com as informações, tem muita coisa que nem sempre é verdade. Então, como você falou, no começo do ano a gente tinha expectativa de que, de fato, a taxa ela teria uma redução. Mas hoje, quando a gente faz uma análise dos fatores que estão impactando a economia como um todo, a espera, de fato, é que ela tenha uma alta até que esperada. Então, hoje, acompanhando os economistas que nós acompanhamos aqui pela casa, a gente identifica que, devido a alguns fatores, como massa salarial fortíssima, desemprego em mínimas, expectativa desancorada. Então, tem muita coisa impactando para que isso favoreça a um aumento na verdade, um aumento ou que ela permaneça estável. Pelo menos manutenção. Exatamente. Então, as pessoas, quando forem estruturar uma carteira, elas têm que ter uma tese de investimento, elas têm que ter um acompanhamento por trás. Quem não tem educação financeira, que aqui no Brasil isso é muito comum, porque isso é cultural, isso é muito antigo, as pessoas não foram ensinadas a investir, então é de se entender que não tenha um entendimento de como funciona uma alocação de carteira. E é por isso que quando se tem uma consultora ou um assessor que seja, ele procure ao menos entender o que está sendo feito na carteira dele, porque, querendo ou não, é o patrimônio dele que está na mão das outras pessoas. Eu me preocupo com o patrimônio do meu cliente como se fosse meu. Então, quando a gente faz a alocação, eu mesma explico tudo que está dentro daquela carteira, para que ele realmente entenda quais são os riscos, o que está acontecendo, qual que é a tese de investimento que nós estamos colocando ali. Tudo que nós colocamos dentro da carteira é baseado em dados. Então, eu falo, não adianta eu montar um portfólio qualquer, ou então pegar o que eu fiz para fulano, colocar a mesma coisa para ciclano. Então, são coisas diferentes. A gente tem que montar uma carteira pensando exatamente naquela pessoa. Então, olhando para um cenário macro, pensando em Brasil, as pessoas vão se surpreender sim. A taxa Selic, eu acredito que ela não vai ter uma queda, ela vai permanecer ou estável, isso acompanhando os economistas mais renomados aqui do país, ou ela vai ter um aumento. E isso por conta de devidos fatores que vem acontecendo, a economia doméstica, fiscal, isso também está impactando bastante o cenário, entre outros fatores que eu acabei de comentar. E também tem a taxa de juros americana. A gente espera que ela tenha uma redução agora, isso devido à fala do presidente do Fed. Então, isso acaba impactando um pouquinho também. Você tem um ponto aí, né, justamente que esse desenho, você você abriu sua fala justamente com nem tudo é verdade, especialmente as projeções. Dizem que no Brasil até o passado é incerto. Imagina você apostar todas as fichas em uma projeção, né? Então, a gente tem que ter uma carteira que seja justamente protegida a oscilações que não estão no nosso controle. Né? Porque eventos inesperados sempre podem acontecer. A gente está vendo aí o caso Oriente Médio sempre ocorrendo essas... infelizmente, é o que vem puxando lá de trás até agora e a gente nunca sabe quando isso vai acabar, essas guerras, esses conflitos. Isso também acaba impactando a economia global como um todo. Então, a gente, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente não sabe para realmente o que vai acontecer. A gente pega as expectativas que os economistas estão passando diante de dados e estudos, mas infelizmente a gente não tem um dado certo que é algo concreto. Então, a gente está se baseando em dados de pessoas que estão ali acompanhando o dia a dia como nós. Então, se esforçando, mas não necessariamente. De novo, não só... esse é um ponto importante o pessoal ter em mente. Existe o erro dada a leitura dos fatores, mas existe também a mudança dos fatores. Né? Você comentou, a gente está num ponto de mínima de desemprego. E aí tem um pouco de como foi a leitura lá do Powell em não reduzir a taxa de juros que eu estava todo mundo esperando reduzir. E a conversa era, olha, a gente está com inflação supostamente controlada, mas o desemprego está muito baixo. Isso não existe. Alguma coisa... E é muito mais fácil você errar a métrica de inflação do que de desemprego. Então pode ser que, na verdade, eu estou medindo a inflação errado. Não é que...
E é normal, não é que manipulou o resultado da inflação. Não, você tem uma cesta. Inflação é um conceito muito simples de entender, mas muito difícil de medir. Né? Porque você monta uma cesta de produtos, mas se porventura, primeiro que a cesta individual de cada um não respeita essa cesta global, você tem fatores que impactam a inflação pontualmente que não casam com essa cesta. Então, às vezes, no máximo esforço de todo mundo, o número que aparece da inflação não reflete plenamente o que é a dinâmica econômica, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Lá depois a gente viu que, passado um tempo, a inflação começou a acusar que estava correndo ainda. Né? A mesma coisa aqui, a gente fala, olha, a gente já começa a ver IPCA beliscando o teto da meta. Mas, sobretudo, esse nível de desemprego tende a mostrar uma pressão sobre uma pressão de demanda sobre uma oferta que está dada. Né? E isso deve afetar preço. Onde dá para controlar é juros. Então, ninguém vai falar assim, não, então, muito simples, então manda mais gente embora que o desemprego fica maior. Não é assim que funciona a política econômica. Então, o que você tem para mexer é juros. Isso é uma mudança de cenário. No final do ano passado, começo desse ano, não se visualizava, ninguém que estava fazendo as projeções tinha essa informação para colocar no modelo. Então, quando muda o cenário, mudam também as projeções, mas, sobretudo, muda o resultado do seu bolso. Exatamente. A gente fala que é um ciclo, né? E eu falo que, nesse momento, vai ser difícil controlar isso agora, porque a inflação, ela acaba impactando a vida das pessoas, acaba impactando também a política monetária, porque é uma consequência. E quando a gente fala da inflação, da cesta de produtos, é realmente ali dentro, devido a tudo que está, não é só um produto em específico. A gente, quando as pessoas, o IBGE traz esses dados para a gente, para nós, economistas ou população, eles estão baseados em tudo que está ali, tudo que foi gasto. Então, quando a gente olha, pode ser que a inflação tenha sido de um único setor ou então tenha sido de vários. Então, tem que ser muito bem analisado para entender se aquela inflação realmente é devida pensando como um todo ou se foi de um único setor, para entender se realmente a Selic vale permanecer alta ou estável. Então, tem muita coisa a ser analisada. E um outro fator aí que entra, queria ouvir um pouco da sua opinião, como entra renda variável nesse jogo. A gente teve um sprint no fim do ano passado. Aliás, sempre comento aqui também, convidar a audiência, experimenta ver o retorno por trimestre do Ibovespa historicamente. Você vê que o retorno do Ibovespa é concentradíssimo no último trimestre. Exceto o ano que eu tentei me aproveitar disso, aí a Ibovespa caiu no último trimestre. Mas aí dos outros anos eu parei de fazer isso, ver se pelo menos a carteira que já estava subia. Né? Vamos lá. Mas esse ano, então, o fim do ano passado, a gente teve um sprint em abril esse ano, num patamar razoavelmente elevado, e passou o ano tomando saque de estrangeiro, até pelo cenário global de juros, e viu o Ibovespa não andando de lado, mas caindo consistentemente, não foi nenhuma queda abrupta, mas consistentemente, de janeiro a maio. Né? O que fez muitos investidores desacreditarem. Eu tinha lá no começo do ano, quando estava a 134 mil pontos, o pessoal falando que o Ibovespa ia chegar no fim do ano a 170 mil. Aí vai passando, cai um mês, cai outro, cai outro, cai outro. O que é que o sujeito faz quando está a 120 mil pontos? Vende. Se alguém vendeu em maio a 121 mil pontos, chegou a beliscar 119 no meio de pregão. Sim. 121 mil pontos, ficou 2 meses fora da bolsa, ele perdeu essa alta, que bateu mais de 10% em 3 meses, 2 meses, 3 meses. E aí, como é que você faz a gestão? Como é que você ajuda o coração a evitar essa gestão de renda variável, que é quase um impulso natural comprar na alta e vender na baixa? Eu falo que é um efeito manada, né? Quem acaba operando sozinho, por conta não entende o que está fazendo, acaba sofrendo e fazendo isso. Bolsa caiu, acaba resgatando, vendendo tudo. Mas quando você tem um direcionamento e tem uma pessoa acompanhando por trás, eles não, pelo menos aqui na nossa gestão, eles não fazem isso. Eu já vi gente comprou bolsa
quando estava nas máximas, e aí quando caiu, vendeu, ou seja, teve um mega prejuízo. Mas não é, a gente sabe que não é o certo a se fazer, então é por isso que eu bato na tecla de ter uma pessoa especialista por trás, para que você possa ter um desempenho melhor, tanto de retorno em relação ao risco, para que isso realmente faça sentido para você, para que você tenha um retorno melhor, uma rentabilidade superior na sua carteira. E eu falo, investir em renda variável é um investimento de longo prazo. Você tem que ter boas empresas na sua carteira para que você consiga acompanhar ela, entender quais são os fundamentos dessa empresa. Não é algo tão simples assim. Então, eu falo que é um conjunto de coisas. Nesse conjunto de coisas, como é que você convence o investidor, vendo lá CDI a 12 e a carteira de ações dele negativa, a não vender naquele momento? Eu falo que a carteira estruturada, ela está descorrelacionada. Então, quando ele tem uma fatia em renda variável, em renda fixa, tem fundos, ele tem que entender que em um momento a renda fixa ela está superior e mesmo que a carteira de renda, a parte de renda variável esteja caindo, em algum momento aquilo vai se equilibrar. Então, no longo prazo, o retorno dele vai ser mais atrativo. Então, ele não tem o porquê se desesperar. Então, a gente tenta manter ele de uma forma mais tranquila, para que ele entenda que tem gente, tem especialista por trás acompanhando, que as empresas ali que foram escolhidas para estar naquele portfólio são boas. Então, a gente sabe o que nós estamos fazendo para que aquela carteira ela tenha um desempenho bacana no longo prazo. O que jogar com as emoções não é fácil, não. Eu mesmo, com tudo isso, todo dia, a minha carteira de ações, a custódia fica num banco, que é o mesmo banco que eu tenho a conta corrente. Aí eu entrava, vou entrar no banco para fazer um Pix. Aí aparecia lá, né? Sua carteira de investimento. Aí você entra todo dia. Então, exato, esse é o problema. Você já pegou o problema, né? Aí eu tenho que entrar fazer o Pix, eu vejo a carteira de investimentos. E aí tá lá falando, ó, sua carteira de investimento rendeu menos não sei quanto no ano. Tá abaixo do CDI. Você deveria investir em outra coisa. E eu pensando, eu sei, aqui tá a minha carteira de ações. Eu não posso vender isso, tá errado. Só que o instinto da push notification no celular bate primeiro na emoção, sistema 1 sistema 2, né? Depois vem na razão, né? Primeiro você sofre, depois você fala, não, calma, tá certo. Eu já imaginava que isso ia acontecer, não fique afobado. Eu entendo, mas é por isso que eu falo, a gente tem que saber muito bem quando a gente escolhe os ativos da carteira. E ter uma tese de investimento bem fundamentada é muito melhor do que você escolher aqueles ativos arbitrariamente. Porque quando você coloca aqueles ativos ali e ele começa a cair, você não sabe o que você está fazendo. Então isso te deixa desesperado e aí sim você acaba vendendo. E aí você toma prejuízo, sai com deságio, enfim. É por isso a importância ou de você entender o que você está fazendo ou de você ter um acompanhamento por trás. É a história de quem... Hoje em dia, felizmente, isso diminuiu. Você deve lembrar, não vou citar nomes, mas daquele pessoa teve o boom da FinTwitch. Aí alguém falava, tal ação a tanto, né? E aí você Todo mundo comprava. Exato. Todo mundo... Por coincidência, depois você descobre que o sujeito que fala isso já tinha comprado uma call da ação, não sei o que, tem tudo isso. Mas não vou entrar nesse mérito. O fato é que alguém falava e o pessoal comprava sem saber o que era, sem entender o modelo de negócio, sem saber o que tem isso a ver com a sua carteira, se você está muito concentrado em varejo ou educação ou não, se faz sentido estar assim concentrado, né? Se tem uma tese de projeção do investimento, você vai compra porque alguém falou. O que aconteceu, né? Se a gente pegasse as ações, a gente podia fazer esse estudo, depois colocar no ar. Pega a época que o pessoal mandava comprar essas ações e vê o retorno dessa ação de lá até hoje. Realmente. Eu falo que é aquele tal das informações, né? Hoje você pega a internet e você tira informação de tudo quanto é lado. Mas a importância de você entender quais são os canais que realmente são relevantes, tem fundamentos, a procedência daquilo é realmente uma informação que é concreta, porque se você começar a ler e dali você tirar algo que acaba impactando os seus investimentos, você pode acabar se prejudicando de uma certa forma. Então a gente tem que entender o que é um sinal, o que é um ruído. Eu acho que tá aí a importância também. Você tem sobre
encontrar alguém e fazer a própria gestão. Acho que fazer a própria gestão da carteira integralmente é uma atividade para poucos. A não ser que você fique... Você pode ter, por exemplo, você está começando a formar sua reserva de emergência. Sim. Aí você vai comprar tesouro direto pós, não tem muito segredo. Mas a partir do momento que você tem uma construção de patrimônio, você está programando sua aposentadoria, de novo, não é nem pela seleção de ativo, mas é legal ter alguém que sente, faça as contas com você, faça as perguntas certas. Isso tudo influencia no resultado macro muito mais do que a seleção dos ativos. Mas um ponto que eu acho que é sempre importante frisar é quando você vai no médico, você não precisa ser médico, né? Mas se você vai com a dor no braço e alguém te passa um remédio para dor de cabeça, você precisa, no mínimo, saber para que serve cada um dos princípios ativos básicos para olhar e falar, pô, o cara não entendeu o que eu estou falando. Ele pode ter me entendido errado, ele não prestou atenção, ele... você está no pronto-socorro, o médico está com a cabeça cheia e, pô, eu só ouvi o dor, aí eu vou dar aqui uma... Qualquer coisa, né? Por exemplo, não posso tomar anti-inflamatório. Então, às vezes, analgésico tem anti-inflamatório. Sim. Você vai no médico, você fala, tô com dor de garganta, o cara te passa uma pastilhinha que era para ser inofensiva. Acaba prejudicando. Então, você precisa, no mínimo, você precisa saber, ter uma noção do que é o seu corpo para ir no médico. A mesma coisa deveria ser com carteira de investimento. Você não precisa ser analista e conhecer, acompanhar todas as demonstrações de resultado, todas as reuniões de apresentação de resultado das 400 empresas listadas do Ibovespa. Mas você precisa saber, quando você compra uma ação, você está comprando uma participação. Uma ordinária é diferente de uma preferencial. Se você está comprando o pré, é mais arriscado que comprar pós, se você precisar sair antes. Se você não tem esse book básico, você fica muito sujeito a comprar uma coisa que não... Você precisa saber a importância da liquidez. Exatamente. E esse é um ponto que você falou, colocando aí sobre o médico. Quando eu vou atender um cliente, eles vêm me procurando, eu falo, aqui dentro a gente faz o atendimento do cliente como um todo, né? Então, se ele vai procurar um nutrólogo, ele não vai te passar só a dieta do café da manhã ou do almoço, ele vai passar tudo. Então, quando eu vou atender meu cliente, eu falo para eles, eu quero entender como que está a sua vida como um todo, em todos os bancos, porque aí sim eu vou conseguir montar um portfólio completo. Então, não adianta ele só me passar o que ele tem na XP ou no BTG, porque eu não vou conseguir montar uma carteira completa e buscar o resultado que ele espera. Então, aqui dentro da consultoria, realmente, um 360 para que a gente consiga buscar resultados superiores ao que ele tem hoje. Porque na assessoria de investimento, eles só conseguem enxergar aquilo que está na XP, o que está no BTG, e nos bancos a mesma coisa. Então, a consultoria tem esse diferencial também. Um tratamento mais homeopático do que alopático. Porque às vezes está mais importante no que você... A resolução do seu problema está mais no que você come do que naquela bala de prata, aquele remédio de última geração que você vai tomar. Se você tivesse cuidado direito, você nem precisa chegar na hora do remédio. Eu preciso aqui de uma carteira que me renda 35% ao ano para me aposentar. Não, cara, se você começa a juntar 10% do seu salário por mês quando você começa a trabalhar, você não precisa de mágica na ponta. Sua poupança e os juros compostos vão fazer o trabalho por você. Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Meg Coutinho, sócia fundadora da MC Finanças, falando um pouquinho sobre carteira de investimentos, portfólios, como utilizar o cenário macro para embasar sua carteira de investimentos, e ficar ali dependente das projeções de futuro, crendo cegamente nas projeções de futuro. Você gosta de crer cegamente em projeções? Isso é um negócio meio enraizado na nossa sociedade, que é misturar ciência e religião, né? As pessoas começaram a falar que precisa acreditar em ciência. Ciência é a dúvida por definição, né? E a mesma coisa para investimento. Você não aceita, você não acredita, você não torce
por investimento, você critica o investimento. Um bom analista de ações é aquele que critica a própria tese e tenta descobrir o defeito dela. A partir do momento que você se apaixona pela tese e aí você passa a querer se convencer de que ela está certa, essa é a sua fórmula infalível para o fracasso, né? Exatamente. Se a gente for parar para pensar e puxar o relatório Focus de todos os anos, quase a grande maioria, na verdade, não bate. Quando chegamos em dezembro, ele não bateu exatamente com os números que eles projetaram. E ali eles puxam diversos economistas que deram aqueles dados, que acabou que aconteceu tanta coisa durante o período que não chegou exatamente nos números que eles acabaram colocando. Eu estou orientando um TCC na pós, que é sobre o erro, não do Focus, porque o Focus tem um problema também, né? O Focus você não coloca dinheiro no que você aposta, né? Mas na curva de juros você coloca. E aí o que esses alunos estão fazendo é estudar o erro da curva de juros. Então, o que já está... Estou com os resultados preliminares, eles ainda não terminaram. Quando eles terminarem, eventualmente a gente traz eles no programa também para comentar. Mas o que você vê é que o erro médio da curva de juros um ano antes para o que se realiza um ano depois é na casa de 1%. Para 2 anos, 2%. Pô, isso é grande pra caramba, Não, né? É uma grande diferença. E aí acaba impactando também as pessoas que acabam comprando por pré-fixado, enfim. E é o que eu falo, né? Da importância de ter uma estratégia definida, mas também saber o que você está comprando, porque não é só o ativo, como você colocou no primeiro bloco. A gente tem que entender o que faz parte da carteira como um todo. Entender o seu perfil, que é o suitability, fazer a parte, na verdade, estudar realmente o que faz sentido para você. Você está montando uma carteira de curto, médio, longo prazo, quais são os seus objetivos? Então, tem muita coisa envolvida por trás. Quando a gente entra ali no site do Tesouro, a gente acaba puxando quais são as taxas que eles estão ofertando. No caso, aconteceu com IPCA+. As taxas estavam altíssimas recentemente. E tinha gente comprando IPCA a rodo, sem ter a percepção de como seria o andamento daqui para frente. Então, você tem que ter um direcionamento mais centrado antes de fazer uma compra incerta, porque tem um período de vencimento, você pode acabar tendo um deságio. Então, tem muita coisa por trás que acaba acontecendo. Quem comprou IPCA mais 5,5 para aposentadoria fez um excelente negócio. Quem comprou IPCA mais 5,5 para vender esse mês passado, quando o NTNB estava IPCA mais 6,5, fez um péssimo. Não é que você perde pouco dinheiro, não. Você perde um dinheiro grosso aí, né? E o pessoal não coloca isso na conta. As pessoas ainda têm um negócio que queria abolir do mercado financeiro, que é chamar os produtos de renda fixa e renda variável, que isso te induz ao erro, né? Para ir pós-fixado não tem jeito, ele joga contra a interpretação, mas tem um porquê. Agora, renda fixa e renda variável devia ser abolido. Você compra dívida, compra equity, compra patrimônio. Porque o que o pessoal se confunde com isso e acha que se está em renda fixa, ele não vai perder, não está escrito. Exatamente. Tem pessoas que compram renda fixa e acham que não vai ter volatilidade, não vai ter oscilação, vai comprar aquilo e perfeito, vai até o vencimento. Mas não, infelizmente, a gente tem esses processos no meio do caminho que acabam impactando. O cenário, tanto brasileiro quanto global, ele tem essas interferências que acabam atingindo a economia como um todo. Então, a renda fixa, ela não é fixa, ela vai mudar constantemente por conta da curva de juros, entre outros fatores que vai acabar impactando. Então, o pré-fixado, ele é atingido também porque ele tem uma taxa de vencimento e se você comprou um papel em determinado momento com uma taxa X mais baixa e hoje o mercado está oferecendo ela mais alta, esse papel vai sofrer uma volatilidade no meio do caminho, porém, você vai receber a taxa que você comprou no vencimento, mas na carteira, no momento em que você for fazer a análise, ela vai estar uma oscilação maior. Então, tem muita coisa que as pessoas... O próprio risco de crédito da empresa, ele muda ao longo do tempo. A empresa muda ao longo do tempo. Tem muita coisa que... o CRA, o CRI, as debêntures, então tem muita coisa que as pessoas não levam em consideração. Dentro da consultoria, a gente acaba não oferecendo crédito privado
direto. Então, a gente acaba investindo nesse tipo de ativo através dos fundos de investimento, porque tem uma segurança maior por trás da forma em que os gestores fazem e montam as estratégias. Então, tem algumas particularidades na nossa forma de estruturação de carteira que nós levamos em consideração. Então, eu falo que entender como que essa carteira está sendo estruturada também vale a pena fazer isso junto com o cliente. Muitas vezes ele entender como que aquilo está sendo montado. Tem cliente que gosta, tem cliente que já não faz tanta questão de entender como que é por trás dos bastidores. Mas vale a pena. E assim, o que o pessoal às vezes não sabe também, ou não para pensar, é que não existe almoço grátis. Quando você compra crédito privado acima do DI, esse spread acima do DI é modelado com probabilidade de default. Eu lembro de uma aula do mestrado, a demonstração da probabilidade de default a partir do spread de crédito. Então, se você compra uma carteira de crédito privado, você compra 10 ativos, um te dá calote, você vai ficar mal na situação. E como é que você vai lá cobrar uma empresa? Quando isso está dentro de um fundo, primeiro, o fundo não vai comprar 10 papéis, vai comprar 60. Tem fundo que tem 300 papéis de crédito. E se você tem 300 papéis de crédito e um dá calote, vai mexer um pouquinho na evolução histórica da cota. Assim, quase não vai ver inclinação em relação ao CDI. Agora, se você tem 10 papéis e um dá calote, você perdeu a rentabilidade de um ano, né? Então, de fato, para o investidor ir para crédito privado, a não ser que você tem que ir lá e virar um especialista em crédito, senão é melhor comprar essa carteira pulverizada, sem contar que se pega o caso de ativos distressed, né? Se uma Jaive leva um calote, ela vai lá e toma a empresa do cara, assim, tá entendendo? Ou se você, pessoa física, toma um calote, você vai fazer o que com essa informação? Sentar no meio fio lá da Alameda Santos e chorar. Né? Até porque o crédito privado, CRI e debêntures não tem a garantia da FGC também. Tem garantia de nada. Então, eu falo que é um risco que eles não têm a necessidade de passar, porque tem outras alternativas no mercado. Então, a gente acaba optando por montar outras estruturas. Um fundo de investimento, por exemplo, como você mencionou, ele é mais pulverizado, então a gente consegue outras formas de montar esse portfólio. Mas eu falo que também vai muito do perfil do cliente. Tem cliente que às vezes eu recebo carteira às vezes de cliente, tem lá só renda fixa de um único banco, por exemplo, tudo Master, por exemplo. Isso também é arriscado, tá lá CDB tudo do Master. Isso também é arriscado, porque ele está concentrando tudo num único banco. Então, e olha que era assessorada por um assessor. Então, tem que ter muito cuidado ao montar a carteira de uma pessoa, porque a gente não está lidando com dinheiro de qualquer coisa. É o dinheiro de uma pessoa, de uma vida inteira. Então, eu falo que, não sei se é da pessoa em si, mas é um cuidado que vem da gente. Então, eu não sei explicar a palavra em si, mas a gente tem que pensar, eu acho que 1000 vezes antes de colocar o patrimônio do cliente em risco. Em risco, e aí, de novo, isso que eu comentei, a debenture vai tomar um calote, é normal do mercado, você coloca na modelagem. Só que às vezes se você não enxerga esse risco, você não modela para ele. A mesma coisa aí, usualmente as pessoas têm dificuldade de mensurar o risco de liquidez. Então tem as pessoas que são muito desesperadas, deixam tudo em D0 e perde o prêmio de liquidez, mas tem gente que vende o seu prêmio de liquidez por uma merrequinha, às vezes sem prêmio. Né? Você comprar CDB de longo prazo, você comentou desse caso, eu lembro que tinha uma onda de comprar CDB pré-longo de banco pequeno e você não sabe se você vai precisar de dinheiro antes, etc. Fora isso, aí tem aquele grande problema de COI também. O camarada coloca lá, você fala, olha, só vai ter uma rentabilidade se você atingir esses alvos e você vai poder ter o seu dinheiro de volta aqui 5 anos, 10 anos. Pega estava ouvindo o caso, uma senhora, 90 e poucos anos, aí você compra um COI para 5 anos. Tá, beleza, você vai ganhar muito dinheiro, mas você podia estar usufruindo desse dinheiro durante 5 anos. Exatamente. É até triste falar, porque a gente
pega muitos casos, às vezes, de pessoas, enfim, tem um filho que é atendido por nós, aí ele tem a mãe que tem o patrimônio alocado, pessoas mais idosas, eles acabam se acostumaram com os bancos, né, com o gerente de banco, eles não têm esse conhecimento do assessor, do consultor, isso é tudo muito novo para eles. Então, eles desconfiam muito dessa atualidade. Então, o filho acaba procurando a gente, e aí quando a gente vai pegar a carteira da pessoa, tá lá, tudo em COI. Só que os COIs, a pessoa tem 80 anos, vencimento para 10, 5 anos. Então, é um vencimento longo para uma pessoa de idade que não sabe quando que ela vai poder usar esse dinheiro. E quando a gente vai cotar no mercado secundário a saída, é um deságio absurdo. Então, as pessoas não têm esse cuidado, esse carinho com o patrimônio do outro. E eu não falo só o cuidado ou carinho, as pessoas pensam muito... É claro, o dinheiro é bom, todo mundo gosta. Mas a gente tem que se preocupar também que isso não é tudo. Quando você conquista um cliente, você faz a coisa certa, você vai ganhar uma indicação, você vai ter aquele cliente por um prazo maior, você vai ter uma pessoa amiga que seja. Então, tem outras coisas por trás. Então, não é só o dinheiro em si ou a remuneração que eles vão te pagar, mas tem outras coisas que complementam isso. E aí a gente acaba recebendo algumas indicações, eu acho que muito por conta da forma como nós atendemos aqui dentro. Quando a gente faz a seleção de pessoas que atuam conosco, a gente sempre preza muito pela forma como eu estruturei a empresa, que não é só pensando na remuneração como nós cobramos, que é percentual sobre o PL que nós atendemos, mas sim o que está por trás, que é a honestidade, a forma com a transparência que nós atuamos, a estrutura que nós criamos para conseguir fazer com que aquele cliente entenda como nós estamos montando aquele projeto que, na verdade, é a carteira dele. Então, tem muita coisa envolvida. Sem dúvidas. E aí vou puxar uma outra provocação. Você comentou sobre suitability. A gente está aqui para fazer as perguntas, joga na fogueira mesmo. O que você acha das APIs de hoje? APIs. As APIs, análise de perfil de... Não API do com dinheiro que a gente faz aqui, não é isso. API análise de perfil de investidor, quando o banco te avalia para te classificar como... São 3 classificações. Isso eu não queria viesar a sua resposta, mas já começa errado. Você tem 3 tipos de pessoa. Agressivo, moderado ou conservador. Seria muito bom que a gente só tivesse 3 tipos de pessoa. Mas... A gente sabe que no fundo não é isso, né? Desculpa, eu não queria viajar sua resposta, mas eu queria ouvir sua opinião. Quando a gente faz o suitability, na verdade, eles respondem, tem aquelas perguntinhas que eu acho que é praxe de todas as corretoras, bancos, mas no fundo tem os meios termos, né? Porque não são só esses 3 tipos, o conservador, o moderado e o agressivo. Tem a pessoa que é conservador, mas tem um pezinho no moderado. Então, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa entender de fato quais são os objetivos, até que ponto aquele cliente está disposto a correr determinado risco. Então, deveria ter outras formas de analisar o perfil daquele cliente para que a gente conseguisse montar um portfólio mais amplo e completo para ele, porque essas perguntas que é feita no momento em que a gente vai estruturar esse suitability para o cliente, eu acho que tem um gap ali, então falta, acho que compor alguma coisa a mais. Dentro do perfil, a gente tem quase um paradoxo histórico aqui no Brasil, que o investidor que mais... o investidor mais agressivo que buscava internacionalização. Que, se você for na base da teoria, a internacionalização seria uma forma de diversificação, então seria uma forma de proteger o capital, mitigar risco. Mas, historicamente, quem começa a investir fora, começava a investir por bolsa e geralmente era o investidor mais arrojado. Como você tem visto e trabalhado com os clientes esse ponto da internacionalização das carteiras? Certo. Esse é um ponto extremamente importante porque eu vejo hoje a falta de conhecimento das pessoas investirem lá fora. Isso é um grande problema, porque a gente sabe que investir em dólar, investir no mercado internacional é extremamente importante porque a gente está falando da melhor economia do mundo, que é a economia americana.
Então, quando a gente tenta explicar, montar uma estrutura, eu sinto um pouco de dificuldade em passar isso para os clientes, porque tenho medo, o receio deles mandarem dinheiro para fora, talvez, tem algo ali que falta alguma coisa. Mas por que existe a importância de fazer isso? A gente tem que fazer preço médio. O dólar, antigamente, estava a 2. Hoje a gente vê essa constância, esse aumento generalizado. Então, a gente tem que fazer esse preço médio. Hoje, quando a gente fala em investir, dolarizar a carteira, tem várias formas aqui no Brasil que a gente enxerga como esses fundos que acabam investindo em ativos americanos, mas ele não está dolarizado, ele acaba sendo em real, mas isso não é uma forma de dolarizar a carteira, então eu não acredito que seja uma forma de dolarizar o patrimônio. Mas o que eu acho é abrir uma conta no internacional e aí sim montar um portfólio que realmente faça sentido, comprar ações americanas, bonds, então, e aí entra outras questões. Eu acho que é dessa forma que a gente conseguiria montar uma estrutura mais robusta na carteira, protegendo de fato o patrimônio do cliente. Bond, historicamente, tem um ticket de entrada mais alto também, né? Até não muito tempo atrás, hoje isso melhorou, né? Mas até não muito tempo atrás, começava a comprar bond a partir de 100 mil dólares, né? Isso acabava deixando um pouco acessível também para o investidor, né? Sim. É o que eu falo, a gente sempre monta. Eu vou dar exemplo de clientes que eu tenho hoje dentro da minha base. Quando a gente monta uma carteira, e como aqui dentro a gente tem um público mais nichado, a gente consegue montar esses portfólios lá fora. Normalmente eles escolhem o banco, como a gente não tem preferência por nenhum, então eu deixo isso a livre escolha. A gente monta um portfólio para eles, junto com o nosso time do internacional, e aí a gente consegue ter uma estrutura bem bacana para que eles entendam como que isso funciona. Ainda tem aquelas pessoas que têm um receio maior de mandar esse capital lá para fora, isso por falta de conhecimento, ou às vezes falta de tempo. Eu atendo muitos médicos também, às vezes não tem tempo de parar e entender como que funciona. Então, a forma ideal é montar uma estrutura, conseguir ter esse capital dolarizado e aos poucos, a gente sempre fala, né, todos os meses, montar eu falo que a importância, mesmo que você já tenha uma estrutura de capital montada, aqui dentro, você tem que fazer os aportes mensais para continuar crescendo esse capital, mesmo com juros. A gente tem que continuar. Então, eles sempre mandam lá para fora e continuar crescendo essa reserva. Eu acho que é isso, assim. De novo, mais importante do que o ativo A ou o ativo B, o importante é compor uma estratégia de formação de patrimônio, né? O importante o Sr. Básico, quando esteve aqui, falava muito sobre o uso do dinheiro, né? Eu acho que tem um pouco desse ponto aí na mentalidade, que esse dinheiro que você poupa, junta, economiza, investe, tá lá para te servir. Então, tirar um pouco a mão de quanto você trabalha por ele e colocar ele para trabalhar por você, né? Outro dia eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram, né? E aí me perguntaram assim, na verdade fizeram uma pergunta, mas como que eu vou investir se não sobra nada? Aí eu respondi para a pessoa, você tem que primeiro se pagar. Antes de pagar qualquer coisa, tenta fazer um planejamento de que você vai tirar que seja o mínimo possível dali para você conseguir todos os meses ter isso como uma disciplina, uma regra. Eu vou guardar tanto por mês para que isso vire uma rotina, porque se você não se pagar primeiro, você vai pagar todas as contas e no final não vai sobrar nada. As pessoas consideram que o pedaço de investimento dela é discricionário, você pode investir ou não. Esse é um erro fundamental, porque ninguém pretende trabalhar a vida inteira. Então, parte da sua renda de hoje é para pagar o você do futuro. A não ser que você, enfim, pretenda ou trabalhar a vida inteira, ou enfim. Então, não é uma escolha, não é uma coisa que vou ver o que sobra. Não. Parte do seu salário hoje tem um componente ali dentro, você tem uma conta para pagar, que é a sua aposentadoria. Se você não pagar, você vai ter a consequência depois. É isso mesmo. E hoje, a gente pensando no INSS, né, na nossa aposentadoria, eu acredito que quando me aposentar, talvez eu não tenha o INSS. Então, os mais novos hoje, eles têm que pensar no dia de amanhã. Então, começar com um pouquinho, tenta reservar o mínimo que seja e aos poucos ir aumentando, porque isso
é o que vai te trazer uma tranquilidade para que no futuro você diminua um pouco o ritmo de trabalho. Montar uma previdência, tem várias alternativas para que você consiga mudar o seu futuro dia de amanhã. Maravilha, Meg. É um prazer bater esse papo com você. Muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, compartilhar um pouco de vocês e do seu conhecimento aqui com a nossa audiência. E a gente vai caminhando para o final. Eu queria deixar o espaço aberto para você conversar com a nossa audiência. Quem quiser encontrar, você é bem ativa também nas redes sociais, quem quiser encontrar você, o material da EMC, onde pode encontrar, fica à vontade, o público é seu. Tá certo. Muito obrigada, primeiro, por participar do programa. Novamente, é um prazer estar aqui com vocês. E falando um pouco sobre as redes sociais, o meu Instagram é @megcoutinho e o site é www.mcfinanças.com.br. Obrigada mais uma vez. Muito bem, muito obrigado. E deixa eu aproveitar aqui o ar para estender o convite. A gente estava conversando já nos bastidores, você vai estar lá na XP Expert também, não é isso? Então, reforçando aqui o convite ao vivo para garantir que eu estou convidando mesmo. A gente vai estar com o stand lá, como a gente faz já há vários anos. Você que é cliente nossa também, né, com dinheiro. Vai ser um prazer recebê-la lá. Passe, faça lá uma visita. Vá num horário que eu esteja também, né, para a gente tomar um café lá, tirar foto. Inclusive, sobre tomar café, você vai ver que tem uma coisinha especial que a gente preparou lá para vocês. Tá legal. Então, passe, ela não deixe de passar, vai ser um prazer receber você. Prazer, muito obrigada. Muito obrigado mesmo, muito obrigado a MC Finanças aqui por ceder a participação da Meg. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria aqui entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo os insights, opiniões, leituras, ou então até aquelas provocações aqui dos empreendedores, o que fazer diferente no seu negócio, como pensar os próximos investimentos, como se preparar para os próximos IPOs. A ideia é sempre trazer essas figuras que estão pilotando as caixinhas do mercado de capitais. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, o seu negócio, seus investimentos, visite lá www.comdinheiro.com.br e manda também lá um e-mail para contato@comdinheiro.com.br, sua dúvida, sua sugestão, seu feedback. E naturalmente, eu vou aproveitar hoje aqui, na verdade a gente tá com uma edição gravada, porque eu não estou aqui fisicamente, eu estou justamente lá na Expert da XP, o principal evento de investimentos do mundo. Inclusive, hoje que é o primeiro dia, é fechado a públicos específicos, mas a partir de amanhã, você é telespectador da BMC News, você que é telespectador aqui da Com Dinheiro e queira conhecer a gente ali pessoalmente, passa lá no nosso stand. Inclusive, quem me acompanha nas redes sociais, deixei lá no LinkedIn um mapa para você chegar no stand, que eu sempre perco. Então, eu espero que você aproveite o mapa para não se perder e encontrar lá o nosso café, tomar um café conosco lá no stand da Com Dinheiro, no stand da Nelógica. Vai ser um prazer receber vocês pessoalmente, encontrar vocês pessoalmente assim. E faça então como a Meg, nossa convidada que estava aqui hoje, e está lá conosco também no evento. Passe lá e vamos aproveitar essa oportunidade de encontro, porque essa é uma das grandes finalidades do evento também, além naturalmente das sessões, das palestras, do acompanhamento. É muito bacana aproveitar para rever os amigos e parceiros de negócio. Falando em palestras, inclusive, no sábado, às 13 horas, tem um ajustezinho de horários, 15 minutos para frente, 15 minutos para trás, mas por volta das 13 horas no sábado, eu estarei lá numa pop-up session falando sobre tecnologia e investimentos. Então, se você estiver pelo evento, aproveite e não perca essa pop-up session. Eu preparei aí um conteúdo com muito carinho para todos vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até a próxima.